Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Deus abençoe você, é muito bom te encontrar aqui de novo, para você que é recorrente aqui, para você que é a primeira vez, pode ter certeza que será um momento muito precioso e você é muito bem-vindo aqui para a glória de Deus. Amém? Esse canal é um canal onde a gente faz meditações bíblicas e orações. A gente põe esse canal como Oração da Manhã, a gente vai ampliar aqui, os conteúdos. E eu quero dizer para você que aqui é um local também de aprendizado da palavra de Deus. A gente vai aprender algo hoje muito poderoso e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Irmãos, a pior coisa que tem é você não saber ou não conseguir defender a sua própria fé. Quando você não tem conhecimento básico da fé que você tem em Deus, talvez você nem fé tenha, porque você está tendo uma fé por alguma coisa que alguém te falou. E o meu papel aqui, o meu interesse aqui é trazer ensinamentos da palavra de Deus para que você possa ter conhecimento bíblico. E eu creio que o conhecimento que a gente vai estar ampliando a cada dia mais e mais aqui, o de hoje vai ser algo muito poderoso e você vai sair daqui muito alimentado espiritualmente. Eu peço para você, fique comigo até o final, porque Deus tem algo muito poderoso para fazer na minha vida e na sua. Eu quero, irmãos, conversar com vocês hoje. Eu queria até de repente, se der, eu vou começar a fazer uma série dentro da carta de Judas. Pastor, quem é Judas? Judas é a última carta, é o penúltimo livro, do Novo Testamento. Judas, uma informação importante para quem não sabe, Judas e Tiago, eles são meio irmão de Jesus. Eles foram filho de Maria e José. Por que meio irmão? Porque Jesus era filho de Maria e foi gerado e concebido pelo Espírito Santo. Então, quando Maria gerou Jesus, foi uma geração, ela gerou um filho, um bebê, sem contato com o homem. Então, por isso que muita gente chama a Maria até hoje de Virgem Maria, porque ela concebeu sendo virgem. Foi um fato que nunca houve antes e nunca houve depois da Maria alguém se gerar sem ter contato humano, sem o sêmen do homem, e gerar um filho. E Maria foi essa mulher, agraciada por Deus. Ninguém antes e ninguém depois dela recebeu tamanho a graça de poder. Irmãos, eu não sei se você para pensar nisso. Você imagina no meio, hoje, nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sei quanto que tinha na época de Jesus, mas imagina alguém chegar e ser escolhido uma única pessoa. Se hoje nós temos 8 bilhões, quantas já passaram pelo mundo? E Deus escolheu uma única mulher para ter essa responsabilidade de gerar o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, quando eu falo aqui do livro de Judas, eu quero citar também o livro de Tiago, porque os dois são irmãos, eles são meio irmãos de Jesus, porque depois Maria casou com José e ela teve a sua vida sexual ativa com José. A Bíblia traz isso em várias passagens bíblicas, vai falar que Maria e José tiveram outros filhos, e Tiago e Judas foram quem escreveram 2 cartas do Novo Testamento. O que me chama muita atenção, algumas coisas me chamam muita atenção. Primeiro, nem Tiago, nem Judas escrevem a sua carta iniciando, eu sou irmão de Jesus, eu sou irmão do mestre. Pelo contrário, eles não fazem isso. Eles tratam isso com tanto carinho que ele vai dizer assim, olha o que Judas escreve, depois você lê Tiago. Eu não posso tomar muito tempo seu aqui, para a gente não alongar muito o vídeo, mas eu quero que você tenha muito alimento espiritual, muito conhecimento para você se aprofundar na presença do Deus e aprender a defender a sua fé. Olha só, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de João, ele começa dizendo o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e aos que foram chamados. Ele vai começar a falar aqui para quem ele direciona a carta, porque Paulo escreve aos Coríntios, a carta que Paulo escreveu foi para Coríntios, cada um escreve a carta para quem, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Aqui a carta de Judas é uma carta meio que universal, e é importante a gente entender que ele já começa a carta dizendo que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, ele chama Jesus de Senhor em algumas versões, e ele vai deixar isso claro. Outra coisa que me chama a atenção na história de Judas e Tiago, sabe o que é? É que eles, irmãos, eles não creram que Jesus era o Messias. Às vezes chegaram a duvidar da sanidade de Jesus, por conta do estilo de vida que Jesus vivia e das coisas que ele falava e fazia. Parecia que ele era insano. Por quê? Os sacerdotes judaicos lá, os mestres da lei, eles tinham uma linha de trabalho. Jesus andava na contramão de tudo aquilo, e eles não creram, irmãos. Durante toda a vida de Jesus, ele não creu que Jesus era o Messias. Eles não criam, por mais que a Maria dissesse, João dissesse, José dissesse, foi um nascimento virginal, ele nasceu de uma forma sobrenatural. Os irmãos dele não acreditavam nisso. Isso está escrito, irmãos, na Bíblia. A Bíblia fala isso no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, ela vai dizer
que eles afirmam que 6 meses antes de Jesus ser crucificado, eles não acreditavam que Jesus era o Filho, ou melhor, o Messias, o Salvador do mundo, o próprio Cristo. Eles não acreditavam nisso. Para eles, Jesus era mais um homem, mais um profeta, talvez, e duvidavam até da sanidade dele. Escuta isso. Imagina isso, irmãos, porque às vezes acontece isso comigo e você, né? Às vezes a gente se torna alguma coisa, tem uma experiência com Deus, tem uma vocação, e os de perto às vezes não acreditam na gente. Jesus, ele falou também sobre isso, né? Ele abordou isso e falou que o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria parentela, na sua própria cidade, que a pessoa viu ele crescer e às vezes acaba não fazendo isso. Amém? Eu quero ler um versículo com vocês, irmãos, que está dentro dessa carta. Se você puder, essa carta não tem nem capítulo. Se quiser dizer que tem capítulo, tem um capítulo só. Ele tem só versículos, né? E ele tem 25 versículos, então tu lê muito rápido. O pastor não tem nem hábito de leitura. Leia a carta de Judas. Se puder, leia na versão NVI, ou leia na versão que você tiver acesso. Tá? Mas se você tiver uma Bíblia digital e puder mudar a versão, leia na versão NVI. Depois, se você puder, leia na versão... Se você não tem hábito de leitura da Bíblia, leia na versão da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. E ela vai acrescentar muito na sua vida, eu tenho certeza disso. Olha o que o texto vai dizer para nós, Judas, versículo 12. Como não tem capítulo, Judas é o versículo 12 que a gente vai ler. Olha o que o texto vai dizer para nós, irmãos. Esse texto aqui, ele está dizendo, falando sobre falsos mestres, falsos pastores, falsos padres, né? Para a pessoa poder entender o que é, trazendo para os dias de hoje, eles estavam ali combatendo. A carta dele dizia o seguinte: Jesus virou o assunto aos céus. Só para ficar claro, tá? Depois da ressurreição de Jesus, porque a morte de Jesus foi o quê? A morte de Jesus foi uma morte que o dia virou noite, os mortos ressuscitaram, que estavam ali perto, então aconteceu terremoto, meu Deus, todo mundo que estava ali fazendo um sepultamento falou: realmente, nós sepultamos um homem inocente, nós matamos um homem inocente. Então, depois da morte, da ressurreição de Jesus, ele falou: esse aí é o Messias. Então, Tiago e Judas passaram a crer em Jesus, tá? Só para isso ficar claro, que depois eles passaram a crer, e essa carta foi escrita depois, para a honra e glória do nosso Deus e para nosso conhecimento. Olha só, eu quero ler para vocês, irmãos, o perigo que é. Eu sempre prego, sempre ensino, né? Eu fico muito grato a Deus. Eu tenho pessoas da minha família aqui, minhas tias, tem pessoas da minha família, né? Primos que estão acessando aqui, familiares, e eles me conhecem já há muito tempo, irmãos. Eu sempre prego dizendo o seguinte: duvide do que eu estou falando. Não é que eu estou pregando heresia, eu quero estimular, incentivar você a ler a palavra de Deus, para você ter conhecimento, para você não cair em algo parecido com esse, que é o falso ensino, né? Uma meia-verdade. Não é isso. Deus não quer isso para mim, para você. Ele quer que nós conheçamos a palavra dele e que possamos manusear bem a palavra da verdade. Olha só, o texto que a gente vai ler, Judas, versículo 12. Esses homens, como é para combater aqui o falso ensino, né, a heresia, o ensino antibíblico, ele vai trazer uma carta muito poderosa. Talvez eu tente fazer uma série, cada versículo aqui, porque é muito rico de informação, apesar de ser muito pequeno, né, só 25 versículos, tem muita informação em cada versículo, irmãos. A nossa mente explode de tanta informação que cabe em cada um deles, e é muito poderoso isso. Eu vou ler só o verso 12 aqui para você entender. Ele está combatendo a heresia, o falso ensino. E esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com eles de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Escuta isso, irmãos. A gente vai de forma rápida aqui, não dá porque o vídeo já está ficando um pouco longo, e eu quero muito que você entenda o seguinte: olha só, quando ele fala aqui a parte A do versículo, ele vai dizer que esses homens que trazem um falso ensino, eles são como rochas submersas. Irmãos, tem um fato muito conhecido por todos nós, do acidente do navio mais seguro do mundo, chamava-se Titanic, e o dono do navio, o engenheiro, o construtor, ele abriu a boca para verbalizar algo muito maldito, que ele disse: esse nem Deus afunda. E a história vai dizer que esse navio, na primeira viagem, ele já afundou, ele já sucumbiu e afundou. Afundou por quê, pastor? Porque ele bateu no iceberg, ele bateu numa rocha submersa. Quem não ensina a verdade, quem não ensina a pessoa a saber o direito que ela tem, quem ela é no reino de Deus e na obra de Deus, irmãos, ele está dizendo que essa pessoa é como rocha submersa. Quer saber o que é isso? Você está lá navegando no seu barco, navio, seja o que for, irmãos, tranquilo, tudo bonito na sua frente, só que você não está vendo, lá embaixo da água, bem na superfície, só que não dá para você ver, tem o quê? Uma rocha que vai bater no casco, vai afundar a sua embarcação e vai te colocar em situação muito difícil se não te matar. É isso que ele está dizendo. E ele continua dizendo o seguinte: olha, são pastores que só cuidam de si mesmos, irmãos. Tem pessoas que só estão preocupadas com isso.
Infelizmente, isso é uma verdade. Irmãos, não dá para você desacreditar de pastor, de padre, seja de quem for, de qualquer líder religioso. Ah, pastor, eu vi isso, eu fiquei muito chateado porque fulano estava muito preocupado com o dinheiro. Irmãos, isso vai acontecer. Aonde estiver ser humano, sabe o que a Bíblia mostra para mim e para você? Que duas coisas que são as coisas que eles derrubavam os grandes homens e mulheres de Deus. O que é? O sexo oposto, muitos homens caíram por conta de adultério, pecados gravíssimos, e outros caíram quando chegaram no poder, começaram a ter dinheiro, eles começaram a tropeçar na fé. Isso é muito importante. Deus não é contra você ter posses, ter dinheiro, não é nada disso. Em outro momento eu explico isso melhor para vocês. Mas ele está dizendo, são pastores que só cuidam de si mesmo, são nuvens sem águas. Irmãos, eu estava hoje, na verdade ontem, falando com um amigo, que ele acompanha a gente aqui no canal, Daniel, lá de Minas Gerais, e eu perguntei, Daniel, como é que está a situação em Minas? E ele falou uma palavra, irmãos, que me tocou muito de forma positiva. Ele falou, pastor, graças a Deus aqui está tudo bem, a chuva que caiu aqui foi só para abençoar. Eles têm uma fazenda lá de gado, eu acho que é para leite e para fazer queijo. Ele falou, pastor, a chuva que veio aqui, pastor, eu não gosto de reclamar de nada, a chuva veio aqui só para molhar o pasto e fazer o mato crescer para ter alimento para os nossos animais. Irmãos, a gente tem muito costume de reclamar, Se tiver muito sol, o maior verão, e a pessoa está reclamando e fala, meu Deus, que calor é esse? Irmão, está no verão, tem que estar calor mesmo. Você podia falar, olha, que frio é esse no verão, aí tudo bem. Mas a gente tem hábito de reclamar, de murmurar, parece até que é uma coisa normal, e não é, isso não faz bem para a gente. E quando fala de nuvens sem águas aqui, irmãos, é que ela não serve para nada. A nuvem, irmãos, ela vem para trazer água. A água é bênção, é vida. Sem água ninguém vive. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, para que serve essa nuvem sem água? Ela vem, parece até que vai trazer algum benefício, mas na verdade não vai. Árvore no outono, sem frutos, e algumas traduções sem frutos e sem folhas, não serve para nada, irmãos. Para que aquela árvore? Ela, além de não fazer sombra, ela não dá fruto, não alimenta a vida de ninguém. É esse o mau ensino, alguém que não tem compromisso de ensinar a verdade, ele está muito preocupado com lucro, está preocupado com qualquer coisa, menos com a salvação e com a vida espiritual das pessoas. Ele vai dizer assim, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Como quem diz, não tem como voltar mais atrás. Ele não serve para nada. Então, irmãos, muito cuidado. Eu louvo a Deus por você estar aqui. A gente vai ampliar aqui a parte de ensino bíblico. E às vezes você fala, pastor, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. A gente vai ampliar muito isso aqui. Eu vou estar lendo capítulo por capítulo da Bíblia. Mateus, vou ler Mateus inteiro. E cada capítulo explicando versículo por versículo. Eu queria que você separasse um tempo de qualidade, irmãos, para poder aprender sobre Deus. Porque às vezes a gente fala que não tem tempo, você vai fazer uma coisa. Escuta isso. O YouTube não dá, mas tem aplicativos que funcionam igualzinho ao YouTube, que é por YouTube, o YouTube, eu não sei se tem mais. Qual o conselho que eu vou dar para você que está aqui me ouvindo todo dia? Irmãos, pega, compra um fone. Às vezes eu estou gravando aqui, você foi um negócio no meu ouvido prateadinho, não é brinco não, é fone. Eu uso fone, às vezes eu quero ver um vídeo, o que eu faço? Eu boto o vídeo no PurYouTube. Por que PurYouTube, pastor? Ou YouTube? Porque neles eu consigo fechar a tela, boto o telefone no bolso e eu continuo ouvindo pelo fone. Seja fone com fio ou sem fio. Então você pode ficar se alimentando aqui. Por que está falando isso, pastor? Porque eu vou fazer um vídeo mais longo e é importante, você não precisa parar de trabalhar, se trabalhar dirigindo, bota fone no ouvido só. Não sei o que você faz, o seu trabalho, sua atividade durante o dia, você vai ouvindo e vai se alimentando da palavra de Deus e ampliando o seu conhecimento e o seu entendimento da palavra de Deus. Amém? Obrigado por você que está aqui. Não esqueça do like, que isso ajuda muita gente. Eu vejo os vídeos, às vezes, a pessoa pode só dar um clique ali, e às vezes o vídeo tem uma certa quantidade de visualização, e às vezes não tem nem metade de like. Eu agradeço a todos vocês que estão sempre dando like, você que compartilha, a gente está chegando, irmãos, em alguns lugares, está em Minas Gerais, a gente está chegando em Itaperuna, a gente está chegando Tombos também, em Minas Gerais, enfim, alguns lugares. Eu queria até que você escrevesse aí embaixo de onde você está assistindo a gente, para a gente conhecer você e saber o que é, de onde você é, na verdade, para a gente poder estar comentando aqui no canal em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos? Olha o malefício que é o mau ensino, irmãos. Então a gente vai orar aqui para que Deus venha abrir a minha mente e a sua, para que a gente não venha ser enganado, iludido, porque hoje o que mais tem na internet, irmãos, são pastores, cada um levando você para uma direção. Eu posso ser mais um e eu quero ser verdadeiro com você, orientar você a ler a palavra e não ser levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Feche os olhos se você puder, vamos falar com Deus. Pai, aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, através, ó Pai, deste canal, Senhor. Esse canal, Pai, que tem sido bênção, ó Deus, para a vida, Senhor, das pessoas. Pai amado e querido, eu quero abençoar este homem, abençoar essa mulher, meu Pai, que todo dia está aqui comigo, Senhor. Eu quero abençoar esse, meu Pai, que hoje recebeu esse vídeo, Pai, assistiu, entrou pelo próprio YouTube, mas de alguma maneira, Pai, ele acessou esse vídeo hoje, eu te peço. Pai, alcance a vida desse homem, alcance a vida dessa mulher. Pai, entre na casa, na família, em qualquer área, Senhor, principalmente, ó Pai, na mente, Senhor. Pai, a nossa maior batalha está aqui dentro, Senhor, e nós, quantas vezes, ó Pai, a gente fica com dúvida, Deus, do que pode, o que não pode fazer, o que é pecado, o que não é, Senhor. E
as consequências do que é, do que não é. Quantas pessoas, ó Deus, ficam preocupadas, ó Pai, com relação a isso. E eu te peço, meu Pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento pela meditação bíblica e através da oração, Senhor. Pai, que esse homem, essa mulher, esse jovem, cada um que está aqui comigo, Senhor, não venha, Pai, ser enganado, ó Pai, com nada, nem com ninguém, Senhor, mas que eles venham até ter uma fé, Pai, pura, genuína, uma oração, Pai, que é atendida, Senhor, porque a oração que é atendida é aquela oração que tem base na Tua palavra, Pai. Então, ensina-nos, ó Pai, eu quero te agradecer, fortaleça esse homem, essa mulher que está aqui todo dia, Senhor, que parece que é só mais uma oração, mas a cada dia, Pai, está entrando, Pai, assim como uma criança na escola, Pai, começa pintando, depois sublinhando, depois começando a formar a palavrinha, a cada dia de aula, Pai, parece que é só mais um dia, mas a cada dia ele cresce mais, a criança cresce mais, a cada dia esse homem, essa mulher, esse jovem que está aqui comigo, essa jovem, crescem mais espiritualmente, Senhor, e o Senhor vai dando uma base espiritual para a vida deles, porque a Tua palavra, ela é espiritual, Senhor, e eu te peço, abençoe a cada um de nós, que esse dia que nós começamos em Tua presença, nessa oração da manhã, venha impactar a vida de cada um de nós, é o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Se você clica ou concorda, diga um amém, não esqueça de escrever nos comentários de onde você é, amém, até você que é meu conhecido, né, que está aqui sempre comigo, escreva de onde você é, olha, meu nome é fulano de tal, sou de tal lugar, isso vai ser muito edificante para a gente saber onde é que a gente está chegando com essas bênçãos diárias que Deus tem impulsionado a gente, está colocando aqui todo dia, amém? Deus te abençoe hoje e sempre, e cada dia mais e mais.